Bem, eu agendei essa live para agora à noite, para a gente contar um pouquinho sobre histórias de Viana do Castelo. Oi, Tati. Histórias antigas, de quem gosta de saber um pouquinho de curiosidades daqui de Portugal, mas especificamente de Viana do Castelo. Eu gosto muito de estudar histórias de Viana, coisas antigas, a origem das coisas, a origem dos nomes, a origem dos lugares. E às vezes a gente se depara com coisas bem interessantes. Oi, Lúcia. Então, hoje eu queria contar um pouquinho para vocês sobre a Rua da Amália, a Rua da Amália Rodrigues, que originalmente era a rua mais famosa de prostituição em Viana do Castelo, né? A prostituição, oi, Adriano, é a profissão mais antiga, né, que se tem notícia no mundo, né? E a Europa, obviamente, não fica de fora. De prova está aí a Holanda, né, que é muito famosa pela rua onde tem as meninas em exposição. Então, hoje eu queria contar para vocês isso, um pouquinho da história da Rua da Amália, tá? A Rua da Amália, para quem mora aqui em Viana, não conhece Viana, quando a gente está de frente para a Igreja Matriz, tá? A gente tem a Rua do Poço, que é a rua que vai dar no Hospital Velho. Se a gente seguir em direção ao Jardim, vai ser a segunda rua à direita. Aquela rua é a Rua da Amália. Originalmente, ela se chamava Viela dos Seitais, tá? Conhecida como Rua das Meninas. Só que em 1962, o governo mudou de nome. Ele tirou esse nome, Viela dos Seitais, e transformou em Travessa do Hospital Velho. Por quê? Ali próximo da Rua do Poço, onde tem a Praça da Erva, quem conhece o Centro Histórico de Viana, tem o antigo Hospital de Viana, que foi do século XV, final de 1400 e alguma coisa. Quando o Brasil ainda não tinha nem sido descoberto, ali já tinha um hospital, que era principalmente para dar apoio aos peregrinos que faziam o caminho para Santiago de Compostela, né? Então, mudou o nome de Viela dos Seitais para a Travessa do Hospital Velho. Só de alguns anos para cá é que se passou a chamar a Rua de Amália Rodrigues. Por que a Câmara quis colocar o nome da Rua de Amália lá? Porque disse que era a rua de Viana que mais parecia estruturalmente o bairro Alto de Lisboa. E aí quis dar uma homenagem à fadista mais famosa de Portugal. Na época, os moradores de Viana ficaram bem revoltados, porque a rua é famosa porque era a rua da prostituição antiga, a Rua das Meninas. Então eles achavam que era uma falta de respeito com a Amália Rodrigues colocar o nome de uma rua com história tão forte de prostituição na diva, na Amália Rodrigues. Mas foi colocado e hoje se chama a Rua da Amália. Óbvio que não existe mais prostituição, casa de prostituição lá. Elas foram fechadas em 1962, como eu falei para vocês. E como é que se funcionava isso lá, né? A prostituição era oficializada na rua, na Viela dos Seitais. Existiam 3 casas principais de prostituição lá. Desculpa que eu tô assim, porque eu tô com a rinite bem atacada hoje. E existiam as regras para quem trabalhava nessas casas de prostituição. Muitos lugares hoje aqui em Portugal se chama de casa de prostituição bares de alterne, que são de encontros de homens com mulheres, tá? Nesse sentido mais de prostituição. E lá eram casas de prostituição oficializadas. Tanto que as meninas que trabalhavam lá, elas precisavam ter registro. Elas tinham um documento que atestavam que elas eram meninas, prostitutas. E tinham várias regras que elas precisavam seguir, né? Então, essas casas de alterne e as que tinham na Rua de Amália eram as conhecidas da cidade, não podia ser próximo de igreja, não podia ser no jardim, não podia ser próximo de escola, não podia ser próximo de bar, tá? Então, assim, existiam várias regras para
a organização da prostituição aqui no município de Viana do Castelo. Uma das regras que mais me chocou quando eu li, é que a partir dos momentos que elas tinham filho, elas só podiam ficar com as crianças até as crianças terem 3 anos. A partir dos 3 anos, elas precisavam entregar a criança para um parente, para adoção, para a Santa Casa. As crianças não podiam ficar lá a partir dos 3 anos, tá? Desculpa. E existia uma idade mínima para os clientes. Os clientes não podiam ter menos de 15 anos, tá? Então, na hora da moça atender, o cliente tinha que apresentar o bilhete de identidade para provar que ele tinha mais de 15 anos. Existia idade mínima também para a prostituta, só que, obviamente, dizem que existia muita fraude, muita falsificação desses documentos, porque quanto mais nova, mais atrativa elas se tornavam, né? E, além disso, existiam as regras sanitárias para serem prostitutas. Nessas 3 casas de meninas que tinham lá na Viela do Seitage, na Rua da Amália. Essas regras incluíam visitas semanais à delegação de saúde ou consulta particular mensal com o médico para atestar que ela estava em boas condições. Então, assim, existia até uma preocupação sanitária com o exercício da profissão de prostituta aqui em Viana do Castelo. Então, e quando elas engravidavam, elas obrigatoriamente tinham que comunicar à polícia que estavam grávidas, porque elas tinham uma espécie de caderneta, e nessa caderneta tinha o registro, os dados pessoais, onde trabalhavam, quem era a patroa, quando engravidou, quando teve filho, existia quase uma ficha criminal, vamos dizer assim, da moça que trabalhava, da mulher que trabalhava nessas casas de prostituição, tá? Então, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa importante em relação a isso. Pronto. Então, é isso que eu queria contar a vocês. Como a prostituição aqui em Viana do Castelo, existem registros antigos de como ela se dava. Infelizmente, até os dias de hoje ainda se vê prostitutas aqui em Viana do Castelo. Onde? Na Estrada Nacional, que é a estrada que liga Viana ao Porto. Mas não a autoestrada, a estrada interior. É a estrada que vai e passa pela reta, é a reta de Anha, assim que é conhecido, porque é a freguesia de Anha. Quando a gente passa de carro lá até hoje, infelizmente, a gente ainda vê muitas mulheres que ficam andando com as vestimentas. Será que eu tô com Covid? Com as vestimentas bem inadequadas. E aí chama logo a atenção que são mulheres que fazem a vida, né? E não existe mais uma casa de prostituição oficialmente aqui em Viana. Se tem, eu desconheço, né? Devido ao fechamento desses bares de alterne, aumentou muito o número de mulheres que vão para essa reta de Anha. Então, quem vai para as praias dessa região, Castelo de Neiva, Chafé, infelizmente, existe uma grande probabilidade de ver essas mulheres andando pela estrada, pelo acostamento. E são mulheres que, infelizmente, fazem a vida. Existem muitas pessoas que fazem queixa e a polícia chegam a interceptá-las, mas elas justificam que estão só andando, então é muito difícil provar que elas estão ali exercendo alguma atividade irregular. Infelizmente, na busca que eu fiz sobre a prostituição aqui, uma matéria tem até a infelicidade de dizer que a maioria das mulheres que estão ali são brasileiras e que a polícia não pode fazer nada porque elas estão aqui de forma regular, tá? Então, a Fernanda é aqui de Portugal, tá? Inclusive falando que não é só em Viana do Castelo. Essa questão da prostituição aqui existe, não é uma coisa que as pessoas acham que não acontece, mas acontece. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho de conhecer a história da Rua da Amália.
e sobre a prostituição aqui em Viana do Castelo, que é uma coisa que o que me chamou a atenção era a forma de como era organizada, registrada e tinha acompanhamento policial e da delegação de saúde, tá? Não era uma coisa feita por baixo do pano, não. É bem fiscalizada, vamos dizer assim, tá bem? Obrigada a todo mundo que entrou. E aí eu vou ver aqui umas perguntas que o pessoal deixou naquela caixinha. Então, a Fernanda, que está aí online, ela fez assim, então a Rua da Amália era como no Porto a Rua Escura. Eu dei uma luta na Rua Escura e eu entendi como se a Rua Escura funcionou, inclusive a câmara no Porto, nessa rua. E que lá teria muitos drogados e prostitutas também. Ficha criminal, desculpe, tem que pesquisar e entender. Era proteger para elas e os clientes. Sim, sim. Na ficha criminal que eu falei não era em relação a crimes, não. Era um registro que tinha delas. Elas eram registradas pela polícia, com os dados pessoais, onde moravam. Inclusive, se elas mudassem de domicílio, elas precisavam comunicar à polícia que elas tinham mudado. A prostituição não é crime, mas tem algumas regras que precisam ser seguidas, por isso que a polícia é sempre chamada na questão da Reta da Anha para tentar evitar a atividade ali na região, tá? Acho que a prostituição não é crime em lugar nenhum do mundo. É a profissão mais antiga do mundo, né? Deve ter muita gente que utiliza disso ainda. Se chama Viana do Castelo, mas não tem castelo. Por acaso tem um forte. O castelo que fala da Ana, que viu Ana, é o forte de São Tiago, que fica ali próximo do Campo da Agonia, no Campo da Agonia, quase em frente à Nossa Senhora da Agonia. Aquele forte é o tal do castelo em que se viu a Ana, não é isso?